Olá, pessoas. Olá, tudo bem? Eu simplesmente abri a câmera e vim começar a falar com vocês algo fortemente dentro de mim. Pude ouvir dentro a voz do Senhor dizendo: liga a câmera e grava. Eu não sei quem está no alcance da minha voz, mas você que está me ouvindo, eu acredito que tudo que será dito aqui, em algum momento, vai fazer sentido para você, vai alcançar o teu coração. Então, sem querer entender muito, eu decido obedecer mais uma vez a voz do Senhor. E nesse momento, eu tenho algumas coisas que eu tenho anotado de experiência daquilo que eu tenho em oração, em estudo da palavra, e as revelações do próprio Senhor para o meu coração e daquilo que Ele tem me ensinado nessa nova estação, nesse novo tempo da minha vida, e que eu decidi não questionar muito, não querer saber, né, os praquês e os porquês, mas sim ouvir e obedecer. O quanto isso é desafiador para nós, seres humanos, nós como filhos de Deus, dessa terra, que temos dessa dificuldade. Mas eu acredito que num processo de lapidação, de refinamento, num processo dentro de cada nova estação de uma pessoa, existem aprendizados e ensinamentos. E o quanto eu tenho vivido esse um dia de cada vez com o Senhor. Não sei se para você que está me ouvindo tem sido tão difícil estar nesse lugar de obediência. E o quanto é complexa essa palavra obediência, né? Para muitos, obediência é um modelo, para outros é um outro formato, enfim, tantos formatos, né, de concepção a respeito da palavra obediência. E obedecer nada mais é, para mim, ouvir, compreender como e executar, sem perguntar muito o porquê e o para quê. Na verdade, mais profundamente falando, para mim, obediência é executar sem duvidar. É ter o discernimento daquilo e executar confiando no que você, na voz que você ouviu, na voz do Senhor, naquilo que você ouviu. E o mais engraçado que eu estou vivendo essa experiência, tive que tomar algumas decisões a respeito daquilo que o Senhor tem me direcionado e me direcionou, e não foi simples, confesso que não foi um processo. E a partir desse processo eu aprendi algo, eu aprendi que tem coisas que são evitadas na nossa vida, muitas coisas que às vezes a gente nem consegue visualizar a olho nu, outras sim, outras maioria das vezes não consegue ver a olho nu, evitar, né? Por simplesmente obedecer de imediato, ouvir e obedecer, sem ter aquele processo de será, por quê, mas como, sabe aquela coisa de ficar postergando uma coisa que é inevitável, você uma hora vai ter que obedecer, então por que não obedecer de imediato? E muitas vezes a gente duvida da voz que ouvimos do Senhor. E entra um pouco também da questão humana, até mesmo do ego, talvez, e muitas vezes rouba o domínio certo, que é do Espírito, se mover em nós e através de nós. E tenho vivido esses tempos de uma nova estação, que não é romantizada, mas que é uma decisão, né? E uma das coisas que o Senhor tem me chamado para esse novo tempo é revelações a respeito de que muitas vezes
a gente escolhe caminhos que não consultamos ao Senhor. E nesse novo tempo, o Senhor tem me ensinado que eu preciso morrer para mim, mesmo todos os dias. E eu coloquei aqui, eu aprendi que não tenho, de fato, controle de nada. Percebi e tenho percebido que tenho me morrido, mas impulsionada a minha carne. Estava me movendo. Vamos lá. Eu aprendi nos últimos dias, até mesmo no propósito que eu fiz, dentro desse processo todo agora, durante esse período, dessas últimas semanas, aprendi que, e o Senhor me fez olhar que não estava, de fato, no controle de nada. E percebi que eu estava me movendo mais impulsionada à minha carne, aos meus desejos naturais. E eu não falo dos desejos da carne, desejos naturais, como um pecado. Não é isso. Entenda bem. São aqueles permissivos, sabe? E que acaba que, de alguma forma, te rouba do Senhor. E eu digo de comportamentos. E com também a interferência da alma, que aí vem também o desejo da nossa alma. A alma, ela grita o tempo inteiro. E eu quero trazer aqui para você que eu preciso buscar mais o domínio próprio, como nós precisamos buscar o domínio próprio o tempo inteiro. Não sei o que te faz pecar, o que te faz tropeçar no seu dia a dia, mas eu percebi que eu, como pessoa, no meu estado de vivência, eu preciso buscar mais, potencializar mais, fortalecer mais em busca o domínio próprio. É um dos frutos do Espírito, domínio próprio. E viver intencionalmente na prática da resiliência. O quanto é desafiador essas duas junções, tanto do domínio próprio e da resiliência. Não sei para você, mas para mim é um dos pontos mais desafiadores. E o Senhor, ele é lindo e maravilhoso, porque ele está sempre pronto a nos lapidar, a nos ensinar, a nos refinar. Está sempre pronto a nos ensinar com amor, mesmo que seja um pouco desconfortável em alguns momentos, mas tem sempre um amor, muito amor. E eu tenho pedido ao Senhor e aprendendo que eu preciso morrer para mim mesma todos os dias. Você faz essa oração? Você tem morrido para você todos os dias? Mortificando a sua carne para vivificar e nutrir o teu espírito? Para nutrir o espírito. Você precisa nutrir o espírito. Ou você tem nutrido mais a sua carne? Ao grito da tua alma. E eu trouxe uma observação de algo que eu ouvi da parte do Senhor dentro desse processo, de que ele começou a chamar a minha atenção a respeito da minha alimentação. E o Espírito trouxe para mim essa observação, esse alerta, mudança de alimentação. E eu não sei como tem sido o seu processo gastronômico, ou não sei como é a sua rotina alimentar. Quais são as suas escolhas, se elas são boas, saudáveis ou negligenciadas. Se ela precisa ter um ponto de melhoria. Como no meu eu percebi que, como revelação nos últimos dias do Senhor, isso. E eu comecei a olhar e perceber os momentos de compulsão. E aí que está a alma. É o ponto-chave do nosso papo aqui.
Eu acredito que vai ter que ter um segundo episódio dessa conversa. E como são as coisas. E eu tenho percebido que nos últimos dias eu estava olhando e comendo, me percebendo. Em todos os momentos de reloginho, de compulsão de comer, eu comecei a... Claro, eu acredito que o Espírito Santo ficou o tempo todo aí. Ó, tá vendo? É isso, ó. Olha, sabe, trazendo esse alerta? Presta atenção. Ó, de novo, tá com fome mesmo? Por que essa vontade? O que realmente você quer? O que você realmente precisa? Sabe? E eu percebi, o Espírito Santo me conduzindo, eu percebi que em todos os momentos, em tempos curtos de tempo, eu estava comendo alguma coisa, mastigando alguma coisa, querendo sempre comer. E tudo tinha adição de açúcar. E não é sobre ansiedade. Não. Não é apenas sobre esse rótulo ansiedade. Porque muitas vezes acham que compulsão só é movida pela ansiedade, e não é. E o que eu estou falando com vocês aqui é a respeito da necessidade da alma. Sim, mas era os pontos que eu estava comendo, era a falta do que eu não estava fazendo. Deu para entender? O que eu não estava fazendo? Estou num processo que o Senhor tem me conduzido a adorá-lo com mais frequência. Em qualquer hora, em qualquer momento, aleluia, em qualquer momento. E o Senhor quer isso de mim e de você. Que você, em qualquer hora do dia, que você sentir uma necessidade extrema, mas você já se alimentou nos horários que deveria se alimentar, mas ainda assim sente uma necessidade enorme, imensa ou imensurável de mastigar algo, de comer ou de saciar alguma coisa, um vazio que você acha que tem, é exatamente a hora de você adorar o Senhor. É o momento de você parar, seja no banheiro do trabalho, seja no banheiro de casa porque a casa está cheia, seja no quarto trancado, seja em qualquer lugar, seja no banheiro, seja em qualquer lugar. Você não precisa nem sempre estar num lugar isolado. Mesmo que você esteja em público, sentiu essa necessidade, você vai ali, mentalizando e orando e adorando Ele mentalmente ou verbalmente de forma bem baixinha, mas sempre adorá-lo. E eu tenho aprendido muito e eu tenho me beneficiado muito do Senhor e dos feitos dele, da presença dele, do amor dele, de forma incondicional. Não tem como mensurar. Então, assim, experimente isso. Eu acredito que essa mensagem que o Senhor quer para você, ou talvez aquela resposta que você estava aguardando, ou aquilo que você estava aguardando do Senhor para falar ao teu coração, ou para te alertar, ou para trazer como uma reflexão para você, ou para trazer uma inspiração ou revelação. Aqui tá. E que você seja abençoado por essa ministração, por essa palavra aqui, por esse compartilhar. Eu tenho visto e vivido grandes mudanças e transformações e até mesmo milagres do Senhor. Pequenos milagres, sabe? Diariamente. Detalhes que passava desapercebido porque eu estava tão cheia de eu mesma, cheia de tantas distrações. Que você possa desfrutar disso com mais presença. É sobre você sentir o desejo de se entulhar de rios, de feed, rolar feed de estranhos, de famosos ou de não sei qual é a sua compulsão. Se é compulsão alimentar, se é compulsão de compras, se é compulsão de qualquer outra coisa, tudo que é em excesso. Que você, todas as vezes que sentir impulsionada para esses excessos, que você lembre, opa, é o Espírito que está me chamando, eu preciso adorá-lo, eu preciso dedicar meu tempo em contemplar os feitos do Senhor, seja para contemplar o Senhor, seja para contemplar ou adorá-lo, ou ler a palavra, buscar a Ele com mais intensidade, ou chorar aos pés dele, simplesmente dedicar tempo para Ele. Então, seja em silêncio, mas ali com Ele, seja orando, mas com Ele, seja contemplando a beleza da criação dele, mas com Ele. É sobre isso. Eu espero que essa palavra, esse momento, esse vídeo te alcance e seja a bênção para você. E é isso.
mais um tempo de obediência ao Senhor. Simplesmente ele disse, vai lá e grava. Pega o telefone e grava o vídeo. Vai lá, pega e liga a câmera e fala. Sendo que eu nem sabia o que ele queria através dos meus lábios, mas simplesmente obedeci. Então faça você também aquilo que ele já tem te pedido há tempo e obedeça, sem mesmo saber por onde começar ou o pra quê ou o porquê das coisas. Deus abençoe.